Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e outras baboseiras. Oferecimento PMG Academy. Eu sou o Adriano Martins e hoje eu vou falar sobre algo que até hoje muitas empresas reclamam. Elas clamam loucamente. Cadê os desenvolvedores? Onde eles vivem? Como eles se reproduzem? Fiquem ligados que hoje tentaremos descobrir onde esse bando está. Então, a questão de hoje é: cadê os desenvolvedores? Para falar a verdade, nem sei se essa galera de desenvolvedores existe mesmo. Em 2001, eu fui contratado como instrutor Novell e Microsoft na Procwork. Faz tempo, isso tem 20 anos. E na época os caras estavam com um projeto muito louco. Eles criaram uma formação completa em Java. Na verdade, criaram não, né? Esses cursos eram oficiais, acho que se não me engano, da IBM. Era uma formação completa em Java. E pasmem, eram todos de graça. Eles treinavam os cabras lá que tinham interesse em entrar para a área e logo em seguida, após o treinamento e certificação, eles tinham o quê? Um emprego garantido. Uau! Era uma puta oportunidade para quem estava começando, porque o salário já era alto pra caramba. Bom, os anos se passaram e até hoje eu vejo várias empresas fazendo exatamente a mesma coisa. E todas essas empresas estão em busca do quê? Em busca de gente que esteja a fim de iniciar na carreira de desenvolvimento de software. Mas por que até hoje rola esse tipo de coisa? Já se passaram 20 anos e até onde eu sei, continuam desesperados em busca desses profissionais de desenvolvimento. Mas enfim, se eles existem, onde eles estão? Bom, de verdade, eu suspeito que essa galera nem exista mais. E com base nessa minha suspeita, eu fui atrás até de algumas respostas. Então, quando a gente lançou o PMG Vagas, que é um portal de vagas de emprego na área de gestão de TI, segurança da informação, processos, qualidade, gerenciamento de projetos, etc. Ou seja, tudo ligado à gestão, processos e metodologias. Então, um grande amigo meu, que na verdade é o co-host de alguns nossos podcasts aqui no The Walking Tech, o Jimenez, ele falou assim: "Ô Adriano, não esquece de colocar as vagas de dev, porque o mercado está precisando muito." Gente, para falar a verdade, o mercado sempre precisou e não é de hoje. Só eu pensei, puta, vamos entupir de vaga de dev que não vai ser preenchida. E olha, com bons salários. Sabemos, inclusive, que muitas dessas vagas começam com 3 mil, 5 mil reais e podem chegar facilmente em 10, 15 pau por mês. Mas do que adianta ter vagas com bons salários se a galera tem um ponto de vista diferente? Eu vou explicar por quê. E sabe por que é diferente? Eu resolvi fazer uma enquete em alguns grupos do Facebook. E que, pro meu ponto de vista, foi até um pouco surpreendente. Eu fiz a seguinte pergunta: por que há uma falta de profissionais de dev disponíveis no mercado? E foram 6 respostas, né? E a resposta que mais eu tive foi o seguinte: primeiro, disparado foi: é uma área difícil e exigente. Depois, os salários são baixos. E o terceiro a capacitação é cara. Então, assim, tiveram mais 3 respostas, né? Mas a soma dessas 3 restantes deram nem 10% da quantidade da resposta da primeira alternativa, que é uma área difícil e exigente. Meu, o que acontece? Há 20 anos eu vejo a galera dando de graça curso oficial top, pagando o salário inicial de 3 pau. E por que o cara fala que salários são baixos e a capacitação é cara? Então, só me resta aceitar que a primeira é a que faz todo sentido. É uma área difícil e exigente. Meus queridos ouvintes, repito, só me resta aceitar e não concordar, ok? Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente sobre esse assunto, que não é pauta desse podcast, mas talvez é de algum outro podcast onde eu possa falar sobre perfil do profissional, maturidade, ambição, coragem, mas enfim, hoje não. Então, o contratante, mesmo com cursos gratuitos, a galera não tem interesse. E eu falei com alguns donos de consultorias body shop que falaram que é um parto achar alguém.
todo mundo sabe disso. E mesmo que seja cru mesmo, o cara não sabe nada. Aliás, aquele menino que começa a trabalhar e depois de, sei lá, de uns 3 meses, ele já quer sair dos 3 mil reais e já quer ganhar 15 mil, porque o coleguinha do lado ganha isso. Eu perguntei a mesma coisa para um brother meu. E ele respondeu que cada vez mais as plataformas no-code, aquela que não exige código, voltam a ganhar espaço e popularidade. E com isso acaba então com a necessidade de domínio de qualquer linguagem específica. Bom, espera um pouquinho. Estamos falando de algo que acontece há 20 anos e não tende a acabar, no meu ponto de vista. E mesmo que exista uma plataforma no-code, alguém teve que desenvolvê-la. E quanto aos bancos, que ainda estão casados com COBOL, Informix e outras linguagens pesadas e tão essenciais para um banco, por exemplo, uma seguradora, enfim, essas empresas não vão migrar para essas plataformas no-code, essas mais modernas. Bom, o contratante não vai encontrar o profissional, e o profissional não está afim de entrar nessa área porque acha difícil. Qual que seria a solução, então? Um treinamento mais básico? Um salário mais alto? Bom, sei lá, eu não tenho muito bem a resposta para esse problema, não. Eu só acho que precisamos entender mais o problema antes de pensar numa solução. Eu até penso um pouquinho aqui que as nossas escolas, as nossas educações, elas acabaram focando em matemática, por exemplo. O pessoal fala que é a base, sim, é a base do desenvolvimento de software. Mas eu fico pensando assim, poxa, a gente está falando não só de desenvolvimento de software, mas a gente está falando de interpretação, a gente está falando de lógica de programação. E você sabe onde que aprende lógica? Não é só em matemática, é em filosofia. É o que te ajuda a pensar. Será que a galera não está precisando estudar filosofia para começar a incutir isso no sangue? Para depois de um tempo ele já estar preparado para entrar numa área de desenvolvimento? Ou pelo menos despertar isso? Será que a nossa educação não está tendo como base isso? E a gente fica desesperado tentando achar profissional? Bom, eu sinto muito se nesse podcast aqui você não saiu com uma resposta. Mas saiba que se você é um profissional, tem várias empresas que dão formação completa, gratuita e com emprego garantido. E se você é um empresário que está ouvindo esse podcast, eu só lamento, pois mesmo com esse trabalho de divulgação fantástico que vocês fazem, mesmo em jornais, televisão, nas redes sociais, até com o envolvimento do próprio governo e tudo mais, não está despertando interesse. Eu suspeito de novo que o problema começa no nosso sistema de ensino. E como educador que eu sou, para mim faz um pouco mais de sentido isso. E se você tem uma resposta ou algo a contribuir, deixe o seu comentário ou entre em contato comigo nas redes sociais para que eu possa fazer um próximo podcast e estar expondo a sua opinião. Bom, obrigado por me ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackios!